Olá, que bom ter você novamente aqui no nosso canal para mais uma meditação matinal, para mais um devocional da Palavra do Senhor. Hoje, olhando na minha biblioteca, encontrei essa Bíblia Sagrada, Edições Paulinas. Ela é do ano de 1970, é uma Bíblia bem antiga, as páginas já estão todas amareladas e eu gostei da forma como está escrito os textos bíblicos, e eu quero meditar com você hoje no livro, na carta de Tiago, no capítulo 5 e o verso 16. Mas antes de eu entrar nessa carta, eu quero falar que Tiago, ele escreve essa carta para a sua comunidade, porque a sua comunidade estava enfrentando muita dificuldade com perseguição, com heresias, falsos cristãos que estavam dentro da sua comunidade, tentando desviar as pessoas daquele caminho. E Tiago, ele sabia que existe um mal que afetava aquele povo, que era, muitos estavam enfermos, muitos estavam doentes. E São Tiago, o Espírito Santo dá uma inspiração para ele ao escrever essa carta, e ele coloca ali algo interessante que serve para mim, que serve para você. Você sabia que existem certas doenças que elas não são detectáveis através de exames médicos, através de aparelhos eletrônicos? São doenças da alma, doenças do espírito, e isso causa angústia, depressão, causam vários males na vida das pessoas, e as pessoas têm dores pelo corpo, e essas dores às vezes caminham no corpo. Tem dias que a pessoa está um pouco melhor, um dia está um pouco pior, e essa doença é uma doença totalmente espiritual. Ela é uma doença que eu posso dizer para você com toda certeza, ela é uma doença que ela é colocada através do diabo. O diabo, ele coloca essas doenças nas pessoas. São doenças espirituais, e isso não vem de Deus, isso não é de Deus. E Tiago sabia disso, que na sua comunidade as pessoas andavam doentes, andavam enfermas. E tudo que Tiago queria era que as pessoas ficassem curadas. Então ele escreve essa carta, e no capítulo 5, no verso 16, ele fala: confessai, pois, os vossos pecados uns aos outros. Você sabe que quando a gente confessa os nossos erros, quando a gente confessa os nossos pecados, muitas pessoas são curadas. Eu conheci uma pessoa numa certa ocasião que estava desenganada pela medicina, estava com câncer, já haviam orado por essa pessoa, já havia tomado remédio, já havia feito tudo que era coisa, essa pessoa não conseguia alcançar a cura. Mas um dia ela ouviu uma palavra e ela chamou na sua casa o seu filho para que pudessem conversar e se reconciliar de um problema familiar que havia na sua família, na sua vida. E o testemunho dessa pessoa é maravilhoso, porque diz que a partir do dia que aquela pessoa se reconciliou com o seu filho, que se perdoaram mutuamente, a vida e a saúde daquela pessoa começou a mudar. E o quadro de saúde dela começou a mudar. E ela, com o passar do tempo, fez novos exames, e o médico estava estarrecido porque havia desaparecido aquele câncer. Isso aconteceu há mais ou menos uns 30 anos atrás, ali em Niterói, aqui perto da minha casa. O poder do perdão. Quem guarda rancor, quem guarda ódio, quem guarda raiva no seu coração, entristece o Espírito Santo, entristece a Deus e traz sobre si maldições infinitas, porque ela dá autorização para o diabo atuar na vida dela. Uma pessoa que tem raiva, que tem ódio, ela está autorizando o diabo, porque o ódio, a raiva, isso vem do inimigo das nossas almas. Então Tiago, ele escreve: confessai, pois, os vossos pecados uns aos outros.
Porque na comunidade onde Tiago era pastor, haviam pessoas que ele conhecia e ele certamente sabia dos erros, das desavenças entre as famílias, entre os amigos, entre os vizinhos, e ele queria que as pessoas se perdoassem. As igrejas protestantes até hoje têm uma certa dificuldade de pregar e de pedir para que os membros confessem os seus pecados uns para os outros, porque tem pessoas que não têm capacidade, não podem ouvir as mazelas e os erros das pessoas. Imagina você confessar um problema seu, um pecado, algo que está te perturbando, você não pode contar para qualquer pessoa. Mas Tiago dizia que era para chamar o presbítero da igreja, era para chamar o bispo, chamar o diácono da igreja, e sentar com ele, e orar com ele, confessar ali os seus problemas, porque Tiago acreditava que quando você confessava, as suas doenças poderiam desaparecer, você poderia ficar curado. Então Tiago diz: confessai, pois, os vossos pecados uns aos outros, e orai uns pelos outros para seres curado. A cura vem com o perdão. Há um tempo atrás, há mais ou menos uns 4 anos atrás, eu estava com uma dor muito forte nas minhas costas. E eu fui no médico, eu fui no cardiologista, eu fui num quiropraxista, acabei numa acupunturista, e ele então enfiou várias agulhas desde o meu pescoço até a minha lombar. Fiz 5 sessões de infiltrações e nada resolvia o meu problema. Estava difícil e eu não conseguia, eu tomava remédios, eu não conseguia mais dormir, eu não sabia mais o que eu tinha, eu estava com medo de ser alguma coisa ruim na minha vida. E um dia eu fui na casa de um irmão já idoso, experiente da vida, e nós oramos junto, e ele olhou para mim e disse: irmão Pedroso, tem alguma coisa na tua vida que você tem que consertar. Enquanto você não consertar isso, essa doença não vai sair de ti, essa doença é no teu espírito, é na tua alma. E eu fiquei meditando naquilo e pensando, mas eu não tenho problema nenhum, minha vida está bem, eu estou bem financeiramente, eu não sei o que pode haver, o que pode ser esse problema na minha vida. E fui para casa e pedi que o Espírito Santo me mostrasse e revelasse para mim o que estava acontecendo. Então, no outro dia, quando amanheceu, que eu fui fazer a minha oração, o Espírito Santo falou bem claro no meu coração qual era o problema que estava havendo na minha vida. Eu estava com uma certa amizade com uma certa pessoa, e isso estava me trazendo problema, porque essa pessoa estava freando a minha vida espiritual, essa pessoa não estava deixando o Espírito Santo fluir na minha vida, e eu não sabia como dizer não para aquela amizade, porque eu não queria magoar aquela pessoa, e isso estava me trazendo um peso negativo na minha vida, porque era uma pessoa extremamente negativa, e eu não sabia como me afastar daquela pessoa. Então eu peguei e fui na casa dessa pessoa, cheguei lá, conversei com ela e disse para ela: vamos fazer uma oração aqui, eu quero orar por ti, eu quero te dizer alguma coisa. E oramos, e aí depois que terminou a oração, eu disse para ela: olha, eu quero te pedir uma coisa, eu sou cristão, eu creio na Santa Escritura Sagrada, eu creio na palavra do Senhor, e a partir de hoje, se tu não for para a igreja comigo, e tu não acreditar no mesmo Deus que eu creio, eu quero te dizer uma coisa para você: nós não vamos mais poder continuar junto nessa jornada, e a nossa amizade vai ter que terminar por aqui. E quando eu fiz isso, fiquei pensando: que doideira, que loucura. Eu fui para a minha casa, e quando eu cheguei na minha casa, eu comecei a meditar. Essa pessoa, ela é de uma outra religião, essa pessoa adora demônios, adora espíritos, adora imagens. Meu Deus, essa pessoa acabou por fim não indo mais na minha casa, e quando eu me dei por conta, aquela dor havia sumido das minhas costas. Então eu fui procurar aquele irmão e disse para ele: irmão,
aquela dor que eu tinha desapareceu. Ele disse, então você conseguiu resolver o teu problema? E eu contei para ele o que estava acontecendo. Ele disse, irmão, que comunhão tem as trevas com a luz? Nenhuma. O que tu fez certo, porque essa pessoa já estava enfraquecendo a minha fé. Então nós temos que ter essa visão espiritual e saber discernir até nas nossas amizades. Elas podem estar trazendo doenças para a nossa vida. Quem sabe você tem uma amizade que é completamente negativa e você não percebe, mas aquela influência negativa, aquele espírito negativo que está com aquela pessoa, no momento que você comunga com essa pessoa, que você convive, esse espírito tem acesso, porque entre você e essa pessoa existe uma amizade, e essa amizade é sentimento, e no sentimento abre portas para que essa pessoa comece a influenciar na tua vida e vai sufocando o teu espírito, vai sufocando os teus valores, e quando você vê, você acaba até se desviando dos teus caminhos e fazendo coisas erradas, influenciado por uma má amizade. Irmãos, vou dizer o que é para vocês. O mal tem muita força, sim. O mal tem muito poder, sim. Apesar do mal ter sido vencido na cruz do Calvário, o mal tem poder. Se não tivesse poder, ele não lutava para derrotar os cristãos. Ele não vivia colocando pessoas no fundo do poço, no fundo do lamaçal. E aí, Tiago termina dizendo, porque a oração fervorosa do justo muito pode em seu favor. Tiago sabia que confessar os pecados seria algo primordial para a cura de muitas doenças. E eu quero desafiar você também. Quem sabe você está enfermo, você tem uma doença, você tem uma amizade que está te influenciando de forma negativa. Te afasta dessa amizade. Comece a orar e pedir para Deus que você consiga vencer e consiga dizer não e fazer parar isso. Eu sei que Deus vai te dizer como você deve agir. Senhor, abençoa agora essas pessoas que estão ouvindo essa pregação, ouvindo essa oração, essa meditação. Abençoe e dá força que eles possam resistir às tentações, que eles possam, Senhor, ser fortes e dizer não. Cura suas almas feridas, cura suas doenças, cura seu mal. É o que eu te peço em nome de Jesus. Que Deus abençoe a tua vida, abençoe a tua casa e te livre de todo mal nesse dia, em nome de Jesus. Amém.